pessoal, meu nome é Milene e eu estou aqui para passar para vocês um pouco de informação sobre o Inmetro e o que o Inmetro faz pela sociedade na parte de regulamentação, nesse caso de hoje, de artigos escolares. Mas o Inmetro trabalha com outros produtos regulamentados também, como brinquedos, mamadeiras, e chupetas e etc. Tá? Então, para a gente começar já focando no produto-alvo da nossa feira, eu queria colocar para vocês que eu trabalho na divisão de estudos técnicos e regulamentação. Eu trabalho há 20 anos nessa área, fazendo o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento das medidas regulatórias, dos regulamentos que o Inmetro publica. Tá? Ok? E essa publicação, pessoal, ela acontece por um instrumento legal. O que é um instrumento legal? É uma portaria publicada no Diário Oficial da União, e essa portaria ela tem uma força de lei, e a partir da sua publicação, a gente começa a estabelecer a chamada compulsoriedade. O que seria compulsoriedade? Obrigatoriedade da regulamentação daquele produto. Então, contando uma história rápida aqui para vocês, em 2007, eu começo a fazer esse trabalho, elaborando o regulamento voluntário de artigo escolar. Ele já foi revogado, logicamente. Por quê? Porque depois que esse regulamento voluntário foi publicado, começaram a fazer alguns estudos envolvendo a toxidez, envolvendo pontas perigosas e outros aspectos do artigo escolar. E, nesses estudos, identificaram a necessidade de tornar essa regulamentação obrigatória, ou seja, compulsória. Tá? Então, a certificação compulsória começa em 2010, passa por alguns aperfeiçoamentos, como, por exemplo, a Portaria 262, que ela faz só um leve ajuste na nossa regulamentação, e também trata do agrupamento do artigo escolar, que ele é vendido em forma de kit e de conjunto. Então, esse produto ele é muito específico. Por quê? Porque ele é um grupo de produtos. Diferente de uma mamadeira, um capacete, um extintor, o artigo escolar ele é um agrupamento de 25 produtos dentro de um único regulamento. Tá? Bom, então aqui, até 2017, a gente continua fazendo as publicações e atualizando. A gente vai rodando o PDCA. Então, um regulamento que hoje está bom, amanhã a gente começa a identificar um problema nele. E a gente revisa esse instrumento legal e publica um outro, complementando ou substituindo. Tá? Então, aqui, a gente tem, em 2019, um ajuste que foi feito para ensaio de artigo escolar. Depois, foi feito um outro ajuste para ensaio toxicológico do artigo escolar. E, por fim, a gente agora está cumprindo uma lei federal, a Lei de Liberdade Econômica, que estabelece que o artigo escolar e qualquer produto regulamentado deve ser objeto de um único instrumento legal consolidado. Então, essa portaria é a última que vale, a última vigente para artigo escolar. No nosso site, www.inmetro.gov.br/RTAC, vocês encontram essa portaria na íntegra, com todas as suas regras e toda a lista de artigos escolares que são alvo de regulamentação, ok? Bom, e essa portaria, fazendo... Eu não vou me estender muito, porque não é o objetivo de vocês, tá? Mas fazendo mais ou menos, colocando uma lupa nesse documento, a gente aprova o regulamento em si, de artigo escolar, estabelece a certificação compulsória, que é um mecanismo de avaliação de conformidade utilizado. Tá? Os ensaios são feitos com base nessa norma BNT, é ela que estabelece
todo o método de ensaio do artigo escolar. Para quê? Para prevenir partes pequenas que possam ser engolidas, provocando sufocamento na criança, para prevenir pontas perigosas que possam cortar a criança, para prevenir também metais pesados presentes em cola, em tinta, porque o metal pesado ele é um elemento tóxico. Então, tem criança que bebe cola. É o uso abusivo, né? Mas bebe. Então, essa norma estabelece os critérios de níveis de metais pesados, fitalatos e outros elementos que são nocivos à criança também, além dos aspectos físicos e mecânicos. Tá bom? Bom, essa certificação é realizada por uma estrutura que o Inmetro apresenta, formada por organismos certificadores e laboratórios de ensaio. Então, essa dupla é quem vai fazer o operacional da avaliação do produto. Não é a Milene quem vai avaliar esse artigo escolar no fabricante, a Milene elabora o regulamento. Mas quem vai fazer a auditoria no fabricante, quem vai estabelecer os ensaios e realizá-los é essa parceria organismo certificador e laboratório, ok? Bom, aqui, pessoal, a estrutura documental eu já falei, é o nosso requisito de avaliação de conformidade associado à norma. O passo a passo da certificação do produto, todas essas são etapas até que o produto chegue ao mercado, ou seja, até que o produto chegue ao lojista. Tá? Então, aqui, olha, o fornecedor, que ele pode ser um importador ou fabricante, ele pede a certificação, passa por uma auditoria na sua unidade fabril, faz ensaio no produto, trata as não conformidades, emite o certificado e depois recebe o registro e o selo do Inmetro. E na manutenção, ou seja, isso tudo é a primeira vez, né? Aí depois, passou o período de validade do certificado dele, ele tem que ser reavaliado. Ele não vai ficar para sempre com aquela autorização, tá? Porque ele pode mudar de fornecedor, ele pode mudar de unidade fabril. Então, aqui na manutenção, de novo, é a mesma coisa. Auditoria, ensaio, trata a não conformidade, confirmou, fez a manutenção do registro, continua autorizado a usar o selo, tá? E a recertificação é o grande looping, começa tudo novamente. Então, os fornecedores de artigo escolar, eles são periodicamente avaliados por essa estrutura do Inmetro, tá? Esse modelo é lote. Quando o produto é importado, algumas etapas não são avaliadas. Desculpa. Bom, aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo. O IPEM São Paulo fez uns ensaios em alguns artigos escolares, mas isso é antigo, tá? Não se assustem. E aqui, ó, vocês podem observar, lembra que eu falei partes pequenas que podem ser engolidas? Isso é um exemplo. Essa canetinha, soltando essa tampinha, para uma criança pequena, ela pode engolir e engasgar, tá? Aqui, ó, mesma coisa, essa tampa é muito pequena. E como é que a gente sabe que a tampa é muito pequena? Porque a gente tem um simulador de garganta da criança, onde essas partes são testadas. Se passar nesse simulador, são partes pequenas, ok? Aqui são bordas cortantes e pontas perigosas. Então, aqui, sabe aquela injeção do plástico? Deixou essa ponta, tá vendo? Isso pode ferir uma criança, pode machucar, pode arranhar. Esse aqui são os pontas perigosas. Eu confundo. Esse é o borda cortante ou ponta perigosa? Agora me confundi. Esse é o borda cortante, porque é tudo igual, né? Então, esse é o borda cortante. Criança usa até como arma isso na escola, né? Imagina você quebrar um hidrocor e ele ficar desse jeito, vira uma espada, né? Então, o borda cortante e ponta perigosa são dois ensaios importantes na regulamentação. E aqui, pessoal, como eu falei, né, artigo escolar é especial. Ele tem muitos produtos em um regulamento só. Então, é como se ele fosse
um grande apanhado de vários produtos diferentes, com características diferentes, mas com um uso comum, que é o uso no ambiente escolar. Ah, mas e o giz? É usado no ambiente escolar, mas é usado pelo professor, não faz parte do escopo. Ah, mas e a caneta de quadro branco? Também a gente considera como um produto usado pelo professor. Aqui mesmo na feira, vocês vão encontrar produtos que são de escritório e não são de uso escolar. E como é que a gente fez a seleção desse escopo, pessoal? A gente chamou o MEC, Ministério da Educação e Cultura, e, numa reunião, a gente fez uma análise de riscos e perigos de cada artigo escolar. Essa análise foi junto do pessoal de laboratório, de ensaios. Isso tem muito tempo, isso foi em 2009. E, nessa análise, a gente elencou quais seriam os artigos escolares que deveriam ser objeto de um teste, de um ensaio para a proteção da criança. Aí veio apontador, borracha, ponteira, caneta, hidrocor, cola, compasso, corretor, seja ele em fita ou não, curva francesa, estojo. Na época existia, hoje em dia não sei se... Estojo, esquadro, giz de cera, lápis de cor, lápis preto, lapiseira, marca-texto, massa plástica. Essa massa, pessoal, é massa plástica, é massa de aula de arte. Não é aquela massinha de criança, não, tá? Merendeira ou lancheira, normógrafo, pasta com aba elástica para guardar material, régua, tesoura, transferidor, tintas e tinta pinturadeira e aquarela. Esses produtos entraram na lista depois dessa análise. Tem um risco potencial, seja pela presença de metal pesado ou não, seja pela presença de fitalato ou não, seja pela irritabilidade dérmica, ocular ou não. Esses produtos entraram na nossa listagem, tá? E eles têm a sua classificação quando eles são importados. Então, qualquer pessoa que queira importar um artigo escolar, ela vai cair em exigência da LI. E essa LI, no exemplo de esquadro, vai estar definida nesse código nomenclatura comum Mercosul de importação, onde nesse código só pode entrar se tiver o certificado, se tiver avaliado pelo Inmetro. Aí tem um destaque nessa nomenclatura comum que estabelece a exceção. Então, no artigo escolar, essa medida ela tem quem está dentro e quem está fora da certificação, tá? Então, aqui é a classificação de importação. Quais são as obrigações de um lojista, de acordo com essa portaria de 2021? Toda a cadeia, na verdade, não só o lojista, mas toda a cadeia produtiva, ela fica sujeita às obrigações de comprovar que o artigo escolar está certificado, porque a certificação é obrigatória, tá? E o distribuidor ou lojista, ele precisa manter em local visível ao consumidor as informações, tanto da marcação do produto, quanto do selo de identificação de conformidade. Por quê? Porque o artigo escolar, muitas vezes, ele é vendido a granel. E quando o produto é vendido a granel, ele perde a rastreabilidade, ele perde as informações. E aí o fiscal chega no estabelecimento comercial e não consegue fazer a relação daquele apontador, por exemplo, com aquele selo que está na caixa principal. Então, eles têm que manter em local visível, mesmo que seja numa embalagem chamada de embalagem expositora, que é uma embalagem maior, onde tem o selo. Isso é muito usado para isqueiro, para caneta, ficam aquelas canetas em pé, e a embalagem... O que é uma embalagem expositora? É aquela que não é levada pelo consumidor para casa, tá? Aqui é o nosso selo do Inmetro. Ele, se o produto tiver uma embalagem maior, ele é completo. Se o produto tiver uma embalagem menor, ele é compacto. E aqui, pessoal, o selo do Inmetro no produto, quando vocês se deparam com um produto que tem o nosso selo, na verdade, vocês estão vendo a ponta de um iceberg. Por quê? Porque por baixo
tem toda uma estrutura formada até que aquele produto, até que aquele artigo escolar receba o seu selo, tá bom? Então, a gente tem os prazos de adequação do setor, sociedade consciente, a gente tem o registro que é dado para o produto, setor informado, laboratórios e organismos acreditados, fiscalização treinada para fazer a fiscalização no mercado, e isso tudo junto leva ao selo do Inmetro no artigo escolar. Tá bom, pessoal? Então, é isso. A obrigação do distribuidor e vendedor é manter a rastreabilidade do selo no produto, mesmo que ele seja vendido a granel. E a obrigação do usuário, a responsabilidade do usuário é adquirir produtos compatíveis com a faixa etária do seu filho. Então, observar bem restrição de faixa etária no artigo escolar, observar bem se aquele artigo escolar é compatível para a idade do seu filho. Muito obrigada, pessoal. Valeu.